Paz, graça e paz. Deixa eu só acertar aqui a altura do negócio. Aí, graça e paz, amado, amada, tudo bem? Queridos, queridas, graça e paz para quem vai entrando aí. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, de cada uma de vocês. Glória a Deus. Nós estamos recebendo hoje como convidado amigo o pastor Walter Fidelis, lá de Uberlândia. Já já ele vai dividir tela comigo. Quer ver? Um, dois, três e. Oh, que é isso, hein, jovem? Estamos aí. Graça e paz, tudo bom? Graças a Deus. Eu só me Maravilha. esqueci da posição aqui dele, vou precisar ficar segurando na mão aqui agora, mas sem problemas. Você Isso aí vai é segurar, marinheiro de primeira viagem. você vai segurar por 1 hora o celular na mão, cara. É o sacrifício, cara, isso faz parte. Você é um herói. Você tá bom, meu mano? Graças a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Queridos e queridas que estão nos assistindo, que vão assistir depois, lembrando que a live ela fica no ar aqui no Instagram por 24 horas, né? Só que o que nós estamos fazendo? Nós estamos extraindo ela aqui e estamos mandando a live lá para o YouTube, para o canal Agenda e MCPP. Não é o mesmo canal de transmissão de cultos, é o outro canal, é o nosso canal de eventos. Nós estamos mandando ele para lá. Então lá você tem todas as lives que nós temos tido, né? E depois vai estar essa live com essa pessoa maravilhosa, barbuda. Isso. Que é isso, hein? É cada vez que vai passar balme numa barba dessa daí, é o quê? 2 colheres de sopa para conseguir Vai daí. abranger toda essa. Walter, eu fico feliz, viu, querido, de te receber aqui. Fico feliz da gente poder ter esse tempo junto, né? Você é um cara que eu admiro demais. Você é conhecido na região como Carinha do Louvor, mas muita gente não sabe ainda, não sabe a brincadeira. Que você pastoreia igreja, que você tem uma família, Sim. que você faz Ô, outras coisas, né? Além de ficar cantando o tempo todo, né? sou gente, sou gente. É gente, né? O pastor Walter é mais um daqueles, gente, que eu faço menção. Eu faço muito menção da minha turma, né, de pré-teológico, que é o antigo POV, né, o atual POV, o antigo pré-teológico, e o Walter, ele estava junto com a gente, né? O Walter e a Vanessa, que acabou de entrar para assistir aí também. O Walter Entrou, tô vendo estava, aqui. é, estava no POV, no pré-teológico com a gente, ano de 2003, o ano que eu casei. Cara, que período gostoso e que turminha bacana. Que turma 10 que saiu daquele É. pré-teológico, viu, Walter? E eu louvo a Deus pela tua amizade, louvo a Deus por esse tempo, viu? Se apresenta aí, apresenta sua casa, igreja, depois a gente vai pro bate-papo. Ok. Saúdo todo mundo aí com a graça e paz. Eu gosto de mandar ósculos santos para todo mundo, então recebe aí, viu? São ósculos virtuais. Para mim é um prazer, uma alegria, e fico muito feliz da coragem do pastor Paulo Amêndola de me convidar. Ele é muito corajoso, né? Companheiro aí de projetos missionários, de aventuras aí incontáveis, literalmente incontáveis. Tem coisa que a gente não pode contar, né? A segunda Então, janta, a segunda janta, por exemplo, a gente não conta, né? não pode, tem coisa que a gente tem que pular, né? Mas isso vai afiando a gente, né? Ferro que afia ferro, não é? Então nós vamos ficando experientes, vamos ficando aí cada vez melhores, graças a Deus. Então, eu me chamo Walter Fidelis, eu sou casado com a Vanessa, sou pai da Ana Luísa, tenho 45 anos bem vividos, e minha esposa também tem 45, e eu sempre faço, não perco a oportunidade, ela deve se manifestar aqui na live de alguma maneira, ela é mais velha que eu, né? São 15 dias, mas ela é mais velha que eu, né? Nós somos casados há 21 anos e temos aí percebido o amor de Deus na nossa casa, na nossa família, temos percebido o cuidado de Deus. O casamento ele não é uma aventura, ele é uma jornada.
porque tem algumas pessoas que podem confundir com as aventuras, né? Tem os aventureiros por aí. Não, é uma jornada e uma jornada de compromisso, e eu sou muito feliz, sou grato a Deus porque colocou a Vanessa no meu caminho. A história do início do nosso relacionamento é muito interessante. Ontem mesmo eu estava compartilhando com uma pessoa, e por isso me veio aqui à mente. Nós, eu já conheço a Vanessa há muito tempo. Antes de ser, vamos dizer assim, namorado, antes de nós começarmos um relacionamento de namoro, nós éramos já amigos de ministério, companheiros de ministério de louvor, de música, há 10 anos. Então, conheci ela há muito tempo. E num projeto missionário, de repente surgiu Oh, uma pergunta, eis que ela me colocou na parede e perguntou assim, o que está acontecendo? E eu falei assim, olha, eu acho que eu tô te olhando com outros olhares, aquela coisa mais romântica, né? E eu pensei, essa mulher agora vai se derreter, é consegui agora, encantá-la, é é agora. agora. E ela olhou para mim nos meus olhos e disse, você não é o perfil de homem que eu sonho para minha vida. Enfim, Aleluia. enfim, eu vou pular todos os detalhes, mas ela propôs assim, vamos orar e vamos ver qual que é a vontade de Deus. Se Deus quer isso mesmo. Mas foi algo muito interessante. Nós oramos, todas as confirmações possíveis aconteceram e, enfim, estamos hoje aqui é, continuando essa jornada nossa aí, em nome de Jesus. Foi bênção. Está sendo bênção em nome de Jesus. Isso é bom. Quantos Esse anos? tema é muito bom, viu? Parabéns para você. Você Pois falou não? de. Você falou quantos anos de casado, mas eu acho que eu perdi. Quantos anos? 21 anos. 21 anos de casados, glória a Deus. Se eu errei, ela vai me corrigir, mas são 21 mesmo. Não, ela já tinha. Eu acho que ela Já nem tinha escreveria. manifestado alguma Acho que coisa. ela nem Não, escreveria, não. cara. Ela ia Ela aparecer ainda apareceria aqui lá. agora. Olha, a porta tá ali fechada, a porta abriria Ufa, de tá tudo imediato. bem. Ufa, tá Ó, fechado, tá bom. acendeu uma luz lá, eu acho. Jesus amado. Olha lá, 22. Só Puxa, Walter. 22. Ah, Caramba, mas 22 mano. nós vamos comemorar esse ano, né? Não, não vou discutir isso, não. Vamos lá. Mais Não, de 2 décadas, pronto. pronto. Mas ótimo, ótimo. Grande saída. Boa essa. Glória a Deus. Mano, vamos ter uma palavra de oração para a gente começar? Deus fiel, obrigado, Vamos. Pai, por esse tempo precioso. Nós louvamos o teu santo nome. Eu te louvo, Pai, pela vida do Walter, pela vida da Vanessa. Meu Deus, em nome de Jesus, eu clamo a tua graça sobre a vida do teu servo, sobre a igreja que ele pastoreia. E peço, Senhor, a tua bênção sobre esse tempo que nós vamos bater papo aqui, sobre a tua palavra e sobre um tema tão relevante, tão importante, como é o tema que o Senhor tem plantado, Senhor, no nosso coração neste dia. Nós agradecemos ao Senhor pela tua presença e te pedimos, fala conosco e através de nós nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E amém. Aleluia. Pastor Walter, faz 3 semanas, deixa eu contar essa história para você. Faz 3 semanas que eu estou pregando um tema no domingo, né, nos nossos cultos online, pensando na igreja do futuro, né? Então, há 3 domingos atrás, eu preguei uma palavra com esse tema, a igreja do futuro. Há 2 domingos atrás, os discípulos da igreja do futuro. E anteontem, a missão dos discípulos da igreja do futuro. Né? O tema ele vai incumpridando, que eu acho que daqui umas 3 ou 4 semanas eu vou ter umas 4 linhas de tema, vai ficar parecendo aqueles nomes de igreja neopentecostal, sai com 4 linhas. Mas Deus tem me dado algumas direções e quando a gente começou a compartilhar, né, eu já falei isso em outras lives para quem está acompanhando, eu tenho convidado os irmãos e tenho deixado os irmãos na liberdade. Eu tenho dado o tema global, o tema geral, né, que é o tema família, que nós estamos trabalhando nesse bimestre, abril-maio, e tenho deixado os irmãos na liberdade, os nossos convidados na liberdade de definir qual tema da família vão trabalhar. Então tem sido muito gostoso, tem sido muito legal, né? E só convidado de peso, cara, tudo assim do teu naipe. Né? Semana passada, o Bispo Fábio
falou da família e intimidade com Deus. Semana retrasada, o teu SD, o pastor Paulinho Pontes, né, falou da missão da família, né? Aí na outra semana, Bispo Adonias falou da composição bíblica, da visão bíblica de família. Antes, o teu antigo Mas, SD, né? Aí não, veio o você me pastor. compromete, você tá me colocando junto com esse time aí. Você tá no timaço, cara. Aí o que Que é acontece? isso? Antes nós tivemos olha, já tava promovendo o Cleison a bispo, cara. Pastor Cleison falou sobre a família na missão, né? Aí ele aí, ó. Ele Aí ele concordou. aí, pronto. Aí, Então, tá certo, manifestou, você tá manifestou. vendo que é verdade, né? Você tá vendo que é verdade. Agora, ele deve estar concordando, porque até a mensagem chegar lá em Santo Domingo, ela chega meio atrasada. Ele tá concordando que você tá num time da alta, entendeu? É verdade, é verdade. Aleluia. E o tema que o pastor Walter colocou, eu acho que cai muito como uma luva em cima daquilo que a gente tem trabalhado na Igreja Metodista aqui Central em Presidente Prudente, que é essa questão pensando na igreja que nós já estamos começando a ser, né? A gente tem que começar a ser essa igreja já. Eu tenho insistido e hoje à tarde a gente conversou um pouquinho, né, pastor Walter e eu, de que a igreja do futuro, esse futuro já está batendo na nossa porta, já começou, né? E essa visão de que a igreja já bateu na nossa porta, de que o futuro já bateu na nossa porta é nítida e é real, né? E eu estava pensando, a família, nós falamos aí semana passada, semana retrasada, falamos um punhado de vezes, a família é o começo de tudo, né, Walter? Ela é o pontapé inicial de tudo. Se não houver uma predisposição a casa servir a Deus junta, né? E se não houver essa predisposição de serviço junto, a coisa não vai andar, né, Pastor Walter? É, há uma frase que ela é meio pronta, né? E diz assim que a família é o núcleo base, né, da sociedade. E é mais ou menos isso mesmo. Se nós formos estudar a sociologia, a antropologia da estrutura da família, são pessoas que se unem com o propósito de ajuda mútua, de uma maneira muito primitiva, seja para cuidar da prole, seja para a proteção dos indivíduos. E quanto mais indivíduos se unem, né, e aí nós falamos de uma família expandida, né? Então, uma família, duas famílias, três famílias, aí se forma um clã, uma clã, né? Uhum. Então, nós vamos percebendo a importância que é essa segurança em todos os aspectos, porque quando a família se estrutura, ela consegue verdadeiramente progredir, sustentar valores, compreender melhor as questões que estão ao seu redor e se proteger. Eu acho que isso é importante. E dentro da perspectiva do relacionamento com Deus, é onde Deus libera ali uma palavra poderosa, e se vamos falar a respeito da tradição hebraica, é ali na família que a palavra de Deus permanece unida através da tradição oral, através daquela forma de manter a palavra na testa, nos umbrais, aquela vivência prática de verdadeiramente, dia após dia, guardarem um mandamento, o aprendizado, aprenderem quem é o Senhor e como se relacionar com Ele. Eu acho que isso tem muito a ver com a importância da família. Isso se aplica em todas as áreas. Se de uma maneira muito primitiva isso servia para estruturar os clãs, estruturar a sua forma de convivência, de caçar, de se proteger, ainda hoje, nas famílias, nós temos a esperança para superar toda sorte de adversidade. Inclusive, eu não queria entrar no tema, mas a gente tem que ventilar, tem que falar, porque nós estamos vivenciando isso hoje, Uhum. inclusive superar a questão da Covid. O tema é o seguinte: fique em casa. Uhum. Então, olha só o tanto que a família, a consciência da família, a consciência dessa unidade da família é importante, né? É, é. Eu estava eu tava folheando Gênesis 6 e 7, aliás, 7 e 8, antes da gente começar aqui. E aí, em Gênesis 7 e 8, eu me lembro, eu me converti com 14 anos de idade, né? Em um dos primeiros estudos bíblicos, olha, que eu participei,
foi sobre Gênesis, esse período que Noé passou na arca. E eu me lembro que eu fiz algumas anotações, eu tenho essa Bíblia anotada da minha adolescência até hoje, tá lá na igreja, mas no comecinho do capítulo 7, a palavra diz que Deus mandou Noé entrar na arca, deu toda aquela orientação sobre os pares de animais e tudo mais. E aí a palavra, ela fala assim, ó, quer ver aqui no versículo 11 do capítulo 7. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. 17 dias do segundo mês. Aí a gente vai para o capítulo 8, quando Noé e sua família descem da arca, né, a palavra no capítulo 8, ela diz que, versículo 13, né? Versículo 14, aos 27 dias do segundo mês, né? 17 dias do primeiro mês do ano 600 da vida de Noé, 27 dias do segundo mês do ano 601 da vida de Noé. 375 dias. Foram 40 dias e 40 noites de chuva. Agora o dilúvio, e para esse intervalo da subida até a descida, 375 dias. Até colocar o pé na Noé, terra. ai cara, Noé, a esposa, os 3 filhos, as 3 noras e um monte de bicho com toda a sujeira que bicho faz. O Será que tinha lugar, crise? ai cara, você já pensou, né? Que quarentena que foi essa? Pois é. Esse Que distanciamento social deles foi. o Bispo Adonias entrou aqui agora. O Bispo Adonias, ele, na abertura da live que a gente fez, ele falou assim: nesse período, ou a família se acerta ou ela se arrebenta. E é Desse verdade, jeito. cara. O contexto é justamente esse. Agora, olha só, Walter, eu penso assim, vamos entrar com tudo no tema, tá? Eu penso assim, para que uma família ela possa entender a simplicidade do serviço ao Senhor nesses dias, cara, primeira coisa, ela tem que ter muito sério no seu coração, muito definido no seu coração, um desejo, acho que mais do que um desejo, uma decisão, uma intenção de servir ao Senhor juntos. Né? A ideia do eu e minha casa vamos servir ao Senhor. O que você pensa Sim. sobre isso e pode dar uma luz para nós aí? Então, esse é um texto poderoso, né? Nós citamos ele muitas vezes aí, em muitas oportunidades. E é um momento de decisão, esse contexto que você está mencionando, em que Josué está diante do povo, e o povo está todo mundo, cada um fazendo o que quer, né? E eles viram grandes proezas do Senhor. Olha só que coisa, né? Eles são libertos do Egito, passam pelo mar, são sustentados ali, e de repente naquele embate em Jericó eles são vitoriosos, e logo após isso eu acho que Josué chama o povo assim para uma um posicionamento. Fala assim, gente, vocês estão dentro, vocês estão fora. É mais ou menos assim, né? E a realidade é essa, e ele menciona isso. Eu não sei quanto a vocês, vocês foram libertos do Egito e tal, agora, não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Essa é a declaração que precisa nortear essa vida na família. E pegando o tema da simplicidade, é simples. É simples tomar a decisão. É Uhum. simples voltar a determinados elementos, a determinadas essências da caminhada. É interessante que no texto a gente percebe que num dado momento Josué fala assim: e vocês, o que vocês farão? E eles até se posicionam, eles falam assim: não, nós vamos seguir ao Senhor, nós vamos servir ao Senhor. E Josué adverte: vocês não vão conseguir. Uhum. Ele fala, deixa eu só conseguir aqui, no versículo 18, eles falam assim: nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. E Josué fala assim: vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, ele é Deus zeloso. O negócio não vai ser fácil. Uhum. Então, eu queria dizer que nós precisamos ter a simplicidade, mas nós não podemos ser simplistas. É. Então, eu vejo que alguma coisa no meio da história
vai saindo dos trilhos, e vez por outra nós precisamos de uma agitação, de um chacoalhar de Deus na nossa vida, para que nós tenhamos um posicionamento. E aí, vocês estão comigo ou vocês não estão comigo? E eu acho que em um momento como esse, como o de Covid, a gente precisa entender qual é o propósito de Deus. Não estou dizendo aqui que Deus enviou a Covid, tá? Mas dentro de uma perspectiva maior, eu entendo que nesse contexto Deus permite esse tempo, inclusive para que nós possamos nos posicionar. Eu li o livro. Você leu o livro, a Bíblia? Eu li. Lá no final está escrito que o negócio vai ficar difícil. Eu acredito que vai ficar cada vez mais difícil. Então não é surpresa. Isso não pode ser surpresa para os cristãos, os autênticos cristãos, aqueles que realmente são discípulos e discípulas, que conhecem o ensinamento da palavra. Tudo que está acontecendo não pode ser surpresa. Ninguém pode ter sido pego de surpresa. Lógico que nós temos as nossas questões humanas, nós temos certas ansiedades, nós ficamos aí com certos receios, às vezes o coraçãozinho fica aí batendo, agitado, mas pegos de surpresa não, porque nós sabemos que haverá, em breve, eu creio nisso, todo um agitar deste mundo para que o mundo saiba quem é o Deus Criador. Quem é o Deus Criador. E aí nós vamos cada vez mais entender quem são e quem não são. Mais ou menos, se nós aqui nos posicionarmos e falar assim, e você, diante disso tudo, você segue a esse Deus ou não? Você vai sustentar essa maneira de seguir a Deus? E aí, por isso que eu acredito que esse tema de uma família pensando dessa maneira simples, eu não tirei a simplicidade assim do nada, né? Nós estamos fazendo um estudo aqui com os nossos pastores, estamos sendo aqui discipulados e estamos estudando um livro do autor Richard Foster, que chama Celebrando as Disciplinas. Então ele vai falando de 12 disciplinas que são atitudes, que são práticas cotidianas e que requerem o nosso esforço. Então nós temos as nossas disciplinas que são mais comuns, que são as disciplinas espirituais, né? Orar, jejuar, ler a palavra. Todo mundo sabe que precisa fazer isso. Isso é o básico da caminhada cristã. Mas eu tenho certeza que se você perguntar para quem estiver ao seu redor aí, vai falar o quão difícil é. Por quê? Requer disciplina. Eu acredito que seja nesse sentido que Josué falou. Gente, vocês não têm disciplina, não. Vocês não estão querendo o negócio com tanto esforço. Vocês têm certeza? Porque se precisar disciplinar, apesar de Deus ter libertado, e isso ele diz no texto, apesar de Deus ter libertado vocês, Deus vai disciplinar. Em algumas traduções diz assim, Deus castigará. Por quê? Porque ele é um Deus zeloso, Deus santo. E muitas vezes a gente esquece disso e nós saímos fazendo o que queremos. E muitas vezes a nossa família, puxando aqui para esse tema, a nossa família às vezes pode ficar complicada. Sair dessa simplicidade que é ter as bases. Então, Richard Foster, dentro de várias disciplinas que ele coloca, uma das disciplinas é a simplicidade. A gente vai falar ao longo aí um pouquinho sobre isso. Você sabe que essa palavra zeloso, toda vez que ela aparece no Antigo Testamento, na verdade o hebraico do Antigo Testamento não conhece a palavra zeloso. Zeloso é a nossa tradução. A palavra zeloso no hebraico do Antigo Testamento é ciumento, né? E o ciúme, no sentido, obviamente, o ciúme no sentido de ser um sentimento de Deus acerca do povo, diz respeito àquele desejo de posse. Eu acho que uma visão do Deus ciumento no Novo Testamento é quando Jesus chora sobre Jerusalém e fala assim, quantas vezes eu quis te juntar como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas e vocês não quiseram, né? É essa visão assim, eu quero proteger, eu quero ter você por perto. E sem sombra de dúvidas, dentro da casa, uma casa que serve a Deus, essa manifestação do cuidado, do poder, do zelo, né? Ou até para a gente ser rasgado no pé da letra da tradução, no ciúme de Deus em cuidar da sua casa, em cuidar da casa, em cuidar da família, né? Como célula máter, como ponto de partida, como pontapé inicial
para Uhum. ministérios, para ministros, para igrejas, né? Porque eu penso que uma família forte, né? Uma família é a base da igreja, uma família forte vai pressupor igrejas, famílias fortes vão pressupor igrejas fortes, né? A coisa não vai, a igreja não vai ser forte por acaso, né? Não vai Não. ser forte pelos seus E, bons projetos. e principalmente no nosso ministério, ou em qualquer ministério. Acho que o primeiro lugar que nós precisamos ser atuantes e testemunhos do ministério que nós exercemos é onde? É na nossa casa. Eu acho que isso, por si só, demonstra aí um cuidado muito, muito especial. Família. Família tem acho que tem uma concepção aí muito forte em cima disso. Eu fiz uma leitura rápida no dicionário e eu me espantei com o conceito, que eu achei o conceito tão simples, tão assim, fofinho, né? O que é família? Família é um grupo de pessoas vivendo sob o mesmo teto, debaixo do mesmo cuidado, né? Aham. Então, esse grupo de pessoas, né, que estão ali e estão vivenciando, estão experimentando a vida juntos. E eu acho que o que faz diferença aí é a gente entender que eles precisam, essa família precisa viver um propósito, né? Uhum. E é o que a gente precisa cada vez mais celebrar. É uma família que está em propósito. Então a gente fala em família que está em harmonia, família que está em desarmonia, família que está em acordo, família que está em desacordo. A família em si, ela precisa ter uma declaração poderosa de propósito para que ela caminhe junto. O que eu, Uhum. infelizmente, e nós tratamos de muitos casais, muitas famílias, né, na nossa caminhada pastoral, a gente percebe que há muitas famílias frustradas porque elas começaram errado, elas começaram de uma maneira muito infantil, né? Eu tenho Uhum. exemplos de pessoas que saíram dos seus lares porque literalmente queriam fugir da experiência de vida que tinham lá, né? Isso Aham. se refere tanto a homens quanto a mulheres. Então eles saem como crianças que estão demandando muita atenção e fazem birra no casamento. Então por isso que a gente vê Uhum. muita briga de casais. A gente vê duas crianças brigando, ou uma Aham. criança pelo menos brigando. O que nós precisamos cada vez mais são famílias estruturadas com pessoas maduras, que queiram amadurecer, que queiram buscar esse sentido de viver no mesmo teto, debaixo do mesmo propósito. Ah, sim. E você falando de propósito, Walter, eu fico pensando aqui. Propósito, dentro de uma casa, ele vai precisar de alguns acordos e de algumas concessões, né? Por Sim. exemplo, ah, eu, você já abriu aí que quando você e a Vanessa começaram o relacionamento de vocês há 20 e tantos anos atrás, há mais de 2 décadas, Há mais de 2 décadas. vocês eram colegas de ministério, né? Vocês É, eu, no o Bispo ministério de. Adonias participou desse Ah lá. propósito maravilhoso. Ele tá pondo um joinha aí. Beijão, Bispo. Quando o Flávio e eu começamos o nosso relacionamento há 22 anos atrás, né? Mais Nosso de duas casamento, décadas. mais de 2 décadas. Nós nos casamos há 17 anos e meio, quase. Né? Mas quando começamos, né, a nos aproximar, né, quando começamos o namoro, tudo mais, a Flávia ela era esposa de, de um gerente de uma empresa estatal, né? A namorada de um gerente de uma empresa estatal. Esse No dia assunto é das interessante, hein? é, no ano de Que eu vivenciei 2000, uma história assim. então, no ano de 2002, no Dia das Mães de 2002, essa história vai mudar, né? Porque aí eu vou abdicar, eu vou tomar uma decisão, né? Que obviamente ela ainda demoraria alguns anos, todo aquele período de preparo, né? Para o ministério, mas esse dia foi um dia crucial, porque foi o dia da grande decisão. E foi o dia que depois do culto, um culto especial de Dia das Mães, tudo mais, eu pego a Flávia, vou com ela com a pizzaria e digo assim: você está preparada para ser uma esposa de pastor? Né? Porque se esse acordo não acontecer aqui hoje, não adianta a gente querer
ficar no deixa como tá para ver como é que fica. Esse acordo tem que acontecer Não. agora, né? E o acordo é aquele selar, né, de um contrato, né, aquele selar de um compromisso que vai nos unir em um propósito. A família ela precisa andar junto debaixo de um propósito. Ela não pode abrir mão de conhecer o seu propósito, né? Ela não pode abrir mão de desenvolver o propósito junto. E agora, pensando em propósito de família, eu acho que dá para a gente migrar, falando em propósito, migrar para o assunto simplicidade na casa, na família, porque eu também penso o seguinte: o propósito ele não precisa que a gente, o propósito de Deus para a nossa casa, para o nosso ministério, para a nossa família, ele não precisa que a gente enfeite o pavão, né? É da Não. forma que Deus estabelece e assim a coisa flui, né? E esse entendimento, se ele nutre o nosso coração, sem sombra de dúvidas, as coisas vão se desenvolver, né? Dependendo também, obviamente, da nossa seriedade, do nosso compromisso, das nossas decisões diárias. Mas a coisa vai se desenvolver ao ponto de nos conduzir dentro desse propósito, né, pastor? O que a gente pode pensar entre propósito e simplicidade? As duas coisas estão intimamente ligadas pelo seguinte, inclusive pegando a linha do Richard Foster, ele vai mencionar que simplicidade é justamente você observar as coisas que possam estar te tirando do propósito. Então, para você ser uma pessoa que desenvolve a disciplina da simplicidade, você, antes disso, precisa conhecer o seu propósito. Eu, recentemente, fui desafiado pelo meu mentor, meu pastor, a desenvolver meu propósito de vida familiar. E a gente pensa que isso muitas vezes é simples, né? Eu não peguei, não estou mexendo nesse tema gratuitamente, sabe? É algo que Uhum. tem agitado meu coração nas últimas semanas, por isso que eu estou trabalhando isso. Eu estou meio que conversando com você para ter aqui um amadurecimento, estou abrindo meu coração. É o tema que eu estou vivendo, porque eu estou procurando justamente isso. E nós nos enganamos muitas vezes achando que sabemos qual é o nosso propósito, ok? Se você parar sinceramente agora e diante de um papel e escrever assim, qual é o propósito da minha vida, talvez você vai ter dificuldade. Você não, você é uma pessoa mais madura, né? Eu digo assim, muitas pessoas vão ter muita dificuldade em descrever qual é o propósito da minha vida. Vão começar a fazer coisas muito genéricas, tal. Então, é uma construção. E Uhum. quando você fala isso em propósito individual, agora quando eu falo assim, qual é o propósito da sua família? É. Isso é poderoso. E a simplicidade, depois que você definir o seu propósito, a simplicidade está em eliminar tudo aquilo que é ruído, tudo aquilo que te desvia, tudo aquilo que gasta a sua energia, tudo Os aquilo que ocupa puxadinhos. a sua agenda, os puxadinhos, as aventuras, entendeu? Porque quem não tem propósito vive aventuras, entendeu? É. Qualquer caminho serve, porque não sabe para onde vai chegar. Uhum. Então, se você tem um propósito estabelecido, você pode construir juntos. Então, ficar 5 anos, 10 anos juntos, 20 anos juntos, é cada vez mais um desafio para essas gerações que estão chegando aí. Ok? Uhum. Então, se não houver um propósito que os firme, né? Você mencionou alguns exemplos com relação à estruturação do casamento, mencionou o exemplo do contrato. Eu gosto muito de usar o exemplo da aliança, porque o contrato, aí vem um pouco aí a minha veia de advogado, que ficou extinta há muito tempo, né? Mas o contrato você pode rescindir. O contrato você tem cláusulas que você pode aí flexibilizar, você tem mecanismos no contrato que você pode romper com aquilo. Uhum. Você vai pagar multa, você vai pagar rescisão, você vai observar a chamada cláusula penal, mas você quebra aquilo muito fácil. Sai A de maneira aliança não. legal. É. Sai de maneira legal. Uhum. Cansei. Uhum. A aliança tem um peso diferente. A aliança, o conceito primordial dela é algo que não se quebra. Não se Uhum. pode romper, literalmente. As clãs antigamente selavam os seus pactos, seus compromissos, as suas alianças com sangue.
Então, aquela expressão assim, você agora é sangue do meu sangue, literalmente eles pegavam uma faca, uma adaga, cada um cortava um braço, cruzavam os braços e o sangue de um passava para o outro, enfim, né? E ali eles faziam uma aliança. Então, quando um terceiro se levantava contra aquele que era aliançado, o outro ia junto para defender. É o Então, mesmo, né? havia um compromisso, ok? Uhum. E vamos imaginar uma cena inusitada de um estrangeiro chegar lá e perguntar para a clã assim, mas como é que é essa questão da aliança? Ah, legal. E se alguém quiser sair dessa aliança? A pessoa não vai entender o que é isso, o que significa isso. Como? O que você perguntou? Não entendi. Não Sair faz da parte, aliança, como não é que faz parte das não faz parte? previsões. É. Não, não existe isso, entendeu? Então, acho que Uhum. cada vez mais nós precisamos fundar na nossa família esse conceito do propósito, do compromisso, do pacto, daquilo que vai nos unir e nos levar para cumprir o nosso propósito como família. E para nós cristãos, porque nós não estamos falando de qualquer família. Aqui eu vou tomar um pouquinho agora, de novo, aquele exemplo de Josué. Eu estou falando aqui então da minha família, da minha casa. Olha, Uhum. eu não sei quanto a vocês, eu não sei quanto aqueles que estão nos ouvindo agora, nos ouvirão em outras plataformas aí virtuais. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa escolhemos servir ao Senhor. Essa é a nossa declaração de propósito. Nós estamos construindo cada vez mais o que Deus especificamente quer da nossa família. Bom, a Vanessa é engenheiro civil, eu sou pastor, minha filha está estudando, mas em tudo isso, com as nossas habilidades, com a nossa existência, com o nosso viver, o que Deus quer de nós? A simplicidade está em entender o que é esse propósito de vida para nós como família e tirarmos tudo aquilo que é ruído, entendeu? Uhum. Então, essa vida simples é possível. Tem um versículo, uma passagem, vou deixar anotado aqui, para não me perder, porque senão a gente fica conversando horas e horas e, né? Então é bom pontuar alguma coisa para a gente ter um referencialzinho, né? Tem um versículo em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29, que diz assim: Deus nos fez simples e direitos, mas nós complicamos tudo. E é essa a minha impressão, entendeu? É muito mais difícil você elaborar artifícios para fazer aquilo que não é a vontade de Deus. É muito mais Uhum. difícil. Sim. Entendeu? Você tem uma orientação, você tem uma regra de bem viver, porque a palavra de Deus para mim é isso, uma regra de bem viver. Eu não vejo ela como uma lei, eu vejo ela como realmente o amor de Deus pela minha vida, dizendo assim, filho, se você observar isso que eu estou te dizendo, você vai ser bem-sucedido. O Aham. bem-sucedido é você vai viver uma vida que vale a pena ser vivida e vai colher frutos disso. A tua Uhum. família vai ter valores. A tua filha vai ser ensinada conforme mandamentos que são milenares. Filho, abre a tua cabeça e luta pela tua casa. Então, Uhum. eu imagino Josué levantando e lutando pela casa dele. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa serviremos. Essa é uma declaração de propósito que ele fez. E isso é muito Uhum. importante. O que isso tem a ver conosco agora? Agora, nesse momento que está todo mundo preso em casa. Né? A maioria das cidades aí estão vivendo aí períodos de distanciamento social, isolamento social, algumas cidades já entraram em lockdown. O que é isso? Significa voltar para esse princípio, voltar para casa, voltar para o teto, entendeu? Aham. Tem situações ali que vão ser muito complicadas e vão requerer esse pacto muito poderoso, essa aliança muito poderosa da família para superar. Tem casa que o marido sustenta a família. Tem casa que a mulher sustenta a família. Mas em tudo há uma aliança que une os dois. Então acho que isso é poderoso. Tem pessoas que conseguiram continuar fazendo as suas atividades, né, à distância. A semana passada mesmo eu liguei, precisei tratar de uma situação com meu gerente de banco, e a gente liga agora, fiquei esperando, ela atendeu, ainda fiquei esperando um pouquinho e estou ouvindo o ruído de fundo. Qual que é o ruído de fundo que a gente ouve? Né? Antigamente, talvez seria um barulho, sei lá, de uma impressora, um barulho referente a escritório. Não, barulho de ruído que eu ouvi naquela ligação que eu fiz foram dos filhos dela menores.
chamando mamãe, mamãe, mamãe. Então, olha a situação. O home office, né, tá na casa. Né? É, Desculpa aí o pleonasmo, né? Home, na casa, né? O que eu quero dizer assim, você puxou a sua história de vida agora para sua casa de novo. Então, eu acho que precisa prevalecer esse princípio, porque eu acho que as coisas não vão mudar. Se a gente está falando em termos de futuro, o futuro é esse. O uhum, futuro é, talvez, voltar à essência, voltar a essa simplicidade, para a gente falar das coisas que são do reino. Para nós cristãos, o ser simples é pensar nas coisas do reino, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Estas coisas são as coisas necessárias. É o que havemos sim, de comer, havemos de vestir, havemos de beber. Isso faz parte daquilo que é necessário. Eu acho que foi necessário essa puxada de freio, é, que seja de Deus, né? Deus falou assim, gente, vamos puxar o freio de mão, vocês estão muito aí atrapalhados, vocês se transformaram quase que numa Babel de novo, deixa eu puxar para chamar a atenção de vocês. E vamos pensar o seguinte, vocês têm que pensar na vida, refletir naquilo que é verdadeiramente importante, aquilo que está em primazia na vida de vocês. Então, aquilo que era material não tem tanta primazia mais, as pessoas estão refletindo mais nas coisas, porque é, em tempos de Covid não adianta a fortuna que você tiver. Porque o caos social, a necessidade de leitos, etc., não vou entrar aqui em detalhes, você pode ter o dinheiro que for, você não tem um atendimento e por causa de uma questão assim você morre, você é. perde o privilégio de viver porque não tem condições. Então, nós fomos nivelados de certa maneira. Sem entrar aqui em demandas, em discussões, nós sabemos que há diversos contextos dentro dessa Covid. Tem um pessoal que mora na favela, tem um pessoal que mora na cidade grande, enfim. Mas o que eu quero dizer é, todo mundo precisou parar para refletir, ok? E Sim. precisou voltar para debaixo do teto. Essa A que é a crise questão. chegou a todos, né? Indistintamente. É, Indistintamente. é. Você falou uma frase, Walter, muito parecida com algo que eu falei domingo, nessa terceira mensagem dessa série de pregações que eu estou fazendo, né? Falando da Igreja do Futuro. E domingo eu disse isso. Eu falei, cara, para a gente entender a Igreja do Futuro é só voltar na Igreja do passado. Né? Só Sim. voltar lá na igreja de Atos dos Apóstolos, ver no que aquela turma se baseava, só a gente voltar lá nos primórdios do culto estabelecido pelo Senhor no Antigo Testamento e ver no que esse culto se baseava, e a gente vai olhar, a gente vai constatar o que foi estabelecido e no que se transformou no decorrer dos anos, né? No decorrer da história, né, da igreja. E eu mencionei que a igreja ela era baseada, a igreja não, a celebração, ela era baseada em três pilares, e isso eu não vou citar os textos aqui, porque foi um punhado, né? Mas todos esses textos, no que diz respeito à celebração, a gente via esses três pilares acontecendo: a busca pelo Senhor, a generosidade e a santidade, né? Sim. Deus estabeleceu algo muito simples para a igreja viver. Deus estabeleceu algo muito simples para ser aprendido em casa e para ser vivenciado, manifesto na nossa vida a partir do momento que a gente estiver do lado de fora da nossa casa, né? Para ser reforçado e reafirmado dentro de casa, dentro daquilo que você tratou como as nossas declarações de propósito, né? Ou o nosso propósito em si, né? Utilizar a casa como lugar de aperfeiçoamento, de treinamento, de crescimento, e depois fluir isso do lado de fora e de uma forma muito Uhum. específica, famílias fluírem isso na igreja. Né? A gente está aí Sim. por cerca de 15 minutos do Instagram derrubar a gente. Eu acho que dá para a gente pensar nesse aspecto, né? A família da igreja do futuro, né? A família dessa igreja que já está nascendo, que já tá brotando. Né? Você falou de família estar debaixo de um mesmo teto, né? Pensando isso de uma forma mais abrangente, onde famílias se reúnem com uma mesma declaração de propósito como igreja. Acho que tem muita coisa rica nessa perspectiva, né? Tem.
Tem. Nós estamos vivenciando aí, como nós estamos pensando aí em futuro, e é um futuro que praticamente já aconteceu, acho que foi semana passada. Um abraço aí pro nosso Eduardo Fernando aí, ó, gente boa, né? Já falou aqui também, viu? Já falou aqui também, já Olha, teve live com a só gente. gente boa, hein? Tô falando Só gente boa. só da nata, cara. Muito top. Acho que há cerca de uma semana teve uma entrevista do filósofo, acho que ele é filósofo mesmo, do Leandro Carnal. Ele estava mencionando um pouco sobre como é que é esse processo, como é que vai ser o mundo pós-Covid, alguma coisa assim. E ele mencionou algo que é interessante. Algumas ações no mundo promovem a aceleração das coisas e o mundo não vai ser mais o mesmo, né? Por exemplo, guerras, revoluções e pandemias. E dentro desse contexto, ele coloca até um pouquinho de esperança, porque ele diz que quando há muita pressão, assim, quando há um movimento assim muito inusitado como esse, de muita pressão, quando há a normalização, ou o que for considerado como normalização da situação, vai trazer consigo uma certa euforia, uma alegria. É como se tivesse superado aquela onda. E aí a sociedade vai experimentar uma certa alegria. Eu acho que a igreja tem que estar preparada aí nesse momento. Nesse momento. Porque nós não vivemos isso agora, eu acho que é algo semelhante. Nós estamos impedidos de ter as nossas reuniões presenciais. A gente já não está sonhando de estar junto de novo? Meu Deus. Então, acredito que essa euforia, essa alegria virá. É uma previsão, vamos dizer assim, muito gratificante para a gente pensar. E a família vai ter um papel primordial em tudo isso, eu acredito. Você mencionou, eu acredito e vou validar agora, famílias fortes geram igrejas fortes, famílias curadas vão gerar igrejas curadas. Eu acho que tudo isso está dentro desse potencial da igreja do futuro. Vamos pensar um pouquinho em termos de futuro. Vamos pensar que muitas coisas literalmente vão mudar a perspectiva do ser humano. As viagens não vão ser mais a mesma, eu não me imagino viajando da mesma forma, seja viagem aqui ou viagem para o exterior. Não me imagino, por exemplo, indo ao cinema da mesma forma. Não me imagino comprando coisas da mesma forma. Então, nós vamos usar muito mais os recursos aí à nossa disposição da tecnologia para fazer os nossos consumos. Alguém fez uma previsão interessante, inclusive mencionando a Netflix, né? Essa plataforma aí de streaming. Eu acho que quadruplicou a quantidade de assinaturas, ou dobrou, e depois teve um outro processo aí de crescimento. Enfim, quando acabar Fora tudo, as outras que apareceram, né? Fora as outras que apareceram. Outras plataformas, isso, cresceu muito, muito, muito. Quando isso tudo acabar, eu não quero diminuir a quantidade de utilização desse tipo de serviço. Então, nós vamos preparar, eu quero dizer que nós vamos estar preparando mais os nossos lares para que nós possamos ficar mais lá, ok? Quando nós estamos aqui agora nesse ambiente virtual, isso que nós estamos fazendo aqui, acredito que vai continuar. Eu acho que isso serviu para um grande avanço para as igrejas, porque nós conseguimos aí administrar determinadas estruturas, determinada... Ó, contra-regra, contra-regra. Isso é a contra-regra. Né? Nós conseguimos aí verificar essa aquisição desse conhecimento de utilização das lives, dos cultos ao voltar aos nossos cultos presenciais, isso nós já adquirimos, porque isso vai alcançar muitas pessoas. De repente, o propósito da igreja de alcançar a terra vai ser facilitado com essa ferramenta. Eu acho que isso é importante. Então, dentro desse pensamento de igreja do futuro, família que está numa igreja, né, do futuro, nós precisamos já pensar em como é esse modo nosso em que coloca o reino de Deus em primeiro lugar e quais são as ferramentas que nós colocamos aqui. Minha esposa colocou aqui, minha contra-regra, ela colocou aqui para falar das relações na família, né? As nossas relações, acredito que estão, nesse momento, muito mais fortalecidas.
Nós vamos ter aí narrativas de várias questões que ocorreram, talvez de aumento de violência no lar, mas isso acontece porque já É havia ali uma exceção, né? raiz É estabelecida, exceção. são exceções, mas eu acredito que a grande maioria fortaleceu. Eu, Sim. reportando mais uma vez a minha experiência particular, dentro das tarefas que eu tenho, e com muita alegria eu tenho buscado fazer, porque é muito bom ter alguém cutucando a gente para a gente fazer alguma coisinha, isso é mentoria, isso é discipulado, né? Estou sendo cutucado todo dia, graças a Deus pelo meu cutucador, né? Dentro dessas tarefas, eu e a Vanessa, nós temos, minha esposa, né, nós temos esse objetivo de estarmos mais juntos nas nossas devocionais, fazermos exercícios físicos, nos alimentarmos melhor, porque isso tudo vai colaborar para o nosso crescimento, para a nossa Uhum. edificação. E isso tudo consolida a nossa construção de propósito como família. Eu e a Vanessa, graças a Deus, temos o mesmo objetivo, servir ao Senhor. Uhum. Então, estamos construindo dentro desse propósito maior, dentro dessa declaração de propósito, estamos construindo o nosso propósito como família. De que forma? Qual que é o planejamento que nós fazemos? Porque o Senhor precisa estar em primeiro lugar na nossa casa e na nossa história. Eu acho que é isso que vai fazer diferença. Percebendo toda essa mudança que está acontecendo agora e que já interferiu no dia a dia, no jeito de ser das nossas famílias, acredito que nós precisamos observar isso e colocar cada vez mais em prática nas nossas igrejas. Como temos percebido, famílias estruturadas, famílias fortes vão estabelecer igrejas que vão estar no propósito também. Então, se a minha família está com o propósito de servir ao Senhor, de expandir o reino, então a missão vai ganhar muito. Então o Uhum. discipulado vai ganhar muito. A expansão do reino vai ganhar muito. Acredito que essa é a igreja do futuro. É. Pensando em voltar às raízes, voltar à essência, fazer aquilo que é simples. Quantas famílias têm dificuldade de orar, jejuar, ler a palavra juntos e transmitir, compartilhar esse conhecimento para a geração, para os seus filhos, para os seus netos. A minha expectativa é que esta igreja seja assim viva, eficiente e eficaz para a glória do Senhor. Amém, amém. Você tocou em dois pontos, você falou duas palavras, né, como missão da igreja, né, da expansão do reino e do discipulado. Na verdade, a chamada grande comissão, né, de Jesus, ela é fatiada nessas duas ênfases, né? Para Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito na ordem cronológica, a comissão é ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15, se não me engano. Para Mateus, Mateus 28, 19, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ordenado. Né? Pregar o evangelho, fazer discípulos. É a missão, é a chamada, né, grande comissão da igreja. E você estava dizendo que a missão, né, a missão não mudou. A missão da igreja, Nunca. o propósito da igreja não mudou. E eu acho que é meio que de corar, de vergonha, o Senhor ter que parar a crentaiada e jogar a crentaiada para dentro de casa, para a crentaiada voltar a entender o propósito essencial, né? Aquilo que a gente É uma fala, olha, vergonha. a missão continua a mesma, o propósito de Deus continua a mesma, porque Deus é o mesmo, né? Eu fico pensando, ó, em Atos capítulo 3, lá no versículo 19, 20, 21, a palavra diz assim, ó: portanto, arrependam-se e se convertam para que sejam cancelados os seus pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que ele envie o Cristo que já foi designado para vocês, a saber, Jesus, ao qual é necessário que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas.
A palavra diz que o céu contém Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. Eu entendo assim, partindo do princípio do livre-arbítrio, sendo super metodista aqui agora, né? A, a restauração de todas as coisas, cara, não é a ONU que vai fazer, não é o governo que vai fazer, não é presidente nenhum que vai fazer, não é instituição humana nenhuma que vai fazer. Restauração de todas as coisas, quem faz é o Criador de todas as coisas, né? Quem sabe Não restaurar é quem vai, produziu. há toda uma teoria da conspiração e vão surgindo cada vez mais teorias, né? Então, a nova ordem mundial, e Não esse é vai o dar sinal conta. para o aparecimento do anticristo. Gente, independente, tem muita gente gastando tempo tentando descobrir se isso é verdade. Gente, não gasta tempo com isso, não. Faz a obra que o Senhor te incumbiu de fazer, ok? Faz a Porque obra e lê a assim você Bíblia. vai ser bem. Você lê a Bíblia, faz a coisa básica. Às vezes nós estamos querendo pegar. Você vai descobrir quem é o anticristo, você vai fazer o quê? Você vai matar ele? É, Na Bíblia está escrito que as coisas vão vai jogar acontecer de uma tomate determinada nele. maneira. Pá! Não Vai faz, jogar não tomate. vai. Vai dar uma Então camisa do nós gastamos. Palmeiras para ele. Aí não vai ter ordem mundial, O desculpa. bispo tá aí, o bispo tá aí. Eu não posso falar do Palmeiras. Tem como editar? Não, depois a gente tira essa parte. Ah, Né? então Ah lá, tá lá, bom. meu Deus, Ixi, meu Deus. Aí. Não, ele mandou um abraço. amém, Ufa. bispo, abraço. Ufa. Mas eu entendo que essa responsabilidade de ser participante daquilo que Deus está fazendo é nossa, nós que temos esse privilégio. E o que a palavra de Deus fala é em nova criação. Deus É. está aí no cenário, preparando tudo, e nós já sabemos tudo o que vai acontecer. Sim, Mais tá uma tudo vez eu escrito. enfatizo, está tudo escrito, até o Né? diabo leu, até ele sabe como é que vai acontecer, ok? Então o Sim. propósito eterno de Deus vai se cumprir, inclusive o propósito para a família, é o propósito de ter uma família de muitos filhos e filhas semelhantes a Jesus. Isso tudo vai se Uhum. consolidar. Aleluia. Muitos farão parte desse projeto, mas é que muitos não vão conseguir acompanhar essa caminhada desse Deus que é zeloso, desse Deus que é santo. E pegando o início da sua introdução na palavra que você deu, muitas pessoas não vão entrar na arca, porque não estão, é um termo forte, mas não Uhum. estarão qualificados ou não estarão ali dentro do principal requisito, que é levar a sério a presença, a vinda do Messias, reconhecer a Cristo como seu Senhor e Salvador, como sendo aquele orientador da casa e do lar. Cristo é o centro. Então, quando eu digo eu e minha casa serviremos ao Senhor, Cristo está no centro. Então, Aham. precisamos ter isso em consideração. Amém? Aleluia. Aleluia. Walter, por incrível que pareça, a gente já falou 57 minutos, meu irmão. Como você fala, Passou já? parece pastor, velho. Nunca vi. Ai, 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 desculpa aí, meu. Não, eu me contive aqui para não ficar falando muito Eu sobre sei, cara. teoria, ficar citando ator, porque senão fica ficando chato, né? A ideia aqui é bater um papo. Quase que eu peguei lá meu cafezinho, tomei, tá? Não, então, não, quando tava mais calor é que agora tá friozinho. Mas na live com o Bispo eu tava com meu tereré aqui, tava uma delícia, Ah, né? É. que Mas, mano, benção. olha, puxa vida, eu quero muito te agradecer, viu, Walter? Que tempo precioso, né? Que bate-papo Amém. gostoso, né? A ideia é esse mesmo, é um bate-papo de amigo, com quem eu sei que vai edificar a minha vida, que vai edificar as minhas ovelhas e que vai edificar o povo que nos tem acompanhado nessas lives, seja por aqui, né, pelo Instagram ao vivo, seja no decorrer das 24 horas que a live fica aqui, ou seja lá no YouTube quando a gente exporta ela para lá, né? Então, só Amém. lembrando, essa live ela vai lá para o canal Agenda e MCPP do YouTube, tá? Ela fica 24 horas aqui e ela vai lá para o canal Agenda e MCPP do YouTube, que é o nosso canal de apoio. A gente tem o canal de transmissão de culto, né, que é o Metodista Prudente, não, é o Metodista PP, e o Agenda e MCPP, que é um canal de apoio, um canal de eventos. Walter, muito Amém. obrigado, meu irmão.
Glorificado seja o Senhor por tua vida. A gente tem um minutinho aí, você pode encerrar com suas considerações finais, e eu louvo ao Senhor pela tua vida, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, obrigado por tudo. Quero só mandar um abraço para as minhas ovelhas que estão assistindo aí, Toninho, Jéssica, vi mais algumas ovelhas aí. Top, hein? Muito bom pelo apoio. E obrigado, Paulo, obrigado pela sua iniciativa aí, muito bom. Tema relevantíssimo para a caminhada da igreja, viu, esse mês. Tema da família, né? Muito bom. Aleluia. Que Deus continue te abençoando em nome de Jesus. Valeu. Glória a Deus. O Instagram está me avisando que nós temos 15 segundos. Deus abençoe Walter, Deus abençoe Vanessa, Deus abençoe Ana Luísa, né? Isso. Deus abençoe Ana Luísa.